Fala galera, bora o Dota aqui trazendo mais uma mãozinha de dúvida aqui, mais uma análise de mão. Essa mão aconteceu no 530 Bounty Builder High Roller do PokerStars, acredito que foi no domingo. Bom, a mesa roda em gap, né, todos foldam até chegar na posição do Hijack, que é o Guzma, jogador regular de high stakes muito bom aí dos fields do PokerStars e de outros softwares também, acho que o nick dele em outras plataformas até outro. Bom, ele entra por 2.07, né, praticamente um mini raise aqui, ou 2.1. Cutoff button fold, small fold e chega pra mim com um as e vala. Essa mão é praticamente um puro call aqui, eu acredito, contra o hijack. De vez em quando eu vou querer jogar ela por 3-bet pré-flop, mas eu acredito que ela não se vira tão bem quando ela joga por 3-bet, porque quando você toma um all-in aqui, populacionalmente pode ser ruim. Você está jogando jogando por 3-bet, quando ele vai all-in você dá call. Então eu decido jogar esse combo aqui praticamente que por puro call. Eu vou começar a tribetar ali a partir do as e dama off, né? Quando eu tenho as e dama off já vai começar a tribetar com uma frequência um pouco maior, ok? Contra essa posição. Então eu decido jogar por call essa mão. Bate um board As 7-9. É uma estrutura que eu não vou ter leads, né? Eu não vou sair apostando isso aqui nunca. Simplesmente pela quantidade de mãos muito boas que ele tem que eu não tenho, né? Em cima de eu não vou ter os as e dama, não vou ter as e rei, não vou ter as as. Ele vai ter os melhores 9, sendo que eu vou ter um monte de lixo aqui no Big Blind, né? Como os mãos tipo 5 e 4 off, 6 e 8 ainda daria duas pontas ali, mas eu vou ter algumas mãos tipo 5 e 3 suited, que são mãos que tem muita pouca equidade, que não faz com que eu não queira jogar isso aqui, ok? Então eu decidi jogar por check, que eu não queira jogar não, com que eu não queira sair apostando. Ele decide se betar uma size em baixa. Essa é uma mão que eu vou defender ela 100% das vezes, né? Eu não cogito foldar esse top pair aqui com o kicker valete. E aí a minha opção é jogar por raise ou por call. Eu decidi, por ser o meu melhor ice que eu tenho no meu range, né? Que eu decidi jogar ele por check raise. E, bom, foi assim que eu joguei. Ele apostou 1.6, eu fiz 5. Praticamente 3 vezes a aposta dele ali. E ele decidiu jogar por call. Bom, o porquê eu jogo por call aqui, além desse ser o meu melhor as, é porque também, em termos de quantidade, eu ainda vou ter mãos off-suited, né? Tipo 9 e 7 de naipes diferentes, vou ter as e 9 de naipes diferentes, as e 7 de naipes diferentes, com uma frequência grande. Isso faz com que eu tenha um conjunto de mãos de valor que querem inflar esse pote, ok? Então, quando eu tenho esse conjunto de mãos, eu quero inflar esse pote, eu posso acrescentar alguns blefs para balancear a minha estratégia. Eu vou ter o quê? Brocas, né? Eu vou ter ocasionalmente duas pontas, que é 10 e 8, por exemplo, 6 e 8, né? Onde que pode ocasionalmente bater um 10 ou bater um 6 e eu fazer uma sequência. E eu vou ter algumas brocas também, que no caso seria valete 8, onde que quando eu acerto 10 eu faço sequência. Então eu vou ter algumas brocas, duas pontas. E para balancear, isso balanceando as minhas partes dos meus melhores ases, dos meus as de 7, do meu 7-9, das minhas trincas de 7, trincas de 9, ok? Como eu nunca tenho as asas, não vai ser minhas trincas de as. Então, o vilão decidiu jogar por call. O turn é um 7. E aqui que começa a esquisitar um pouco a mão, porque as minhas quantidades de mão que vão dar check raise, né? Check. A sequência eu joguei por check, o vilão apostou e eu dei raise. As minhas mãos que jogam por check raise não tem várias mãos, né, dentro da minha construção do range. Das mãos que eu vou jogar assim, vão ter alguns 7-6, vão ter alguns 7-8. Né, eu acredito que parte dessas mãos elas se beneficiam porque elas exercem alguma protection contra o range que esse cara está jogando. A protection o que é? Quando eu faço esse cara que joga apostando isso e eu dou esse raise e ele me folda uma mão tipo um rei-dama, quer dizer que eu fiz com que o meu set fosse protegido, ok? Porque eu estou decidindo dar raise com essa mão, ele vai foldar, em vez de dar call que ele vai foldar, e eu vou proteger a minha mão e ele, ocasionalmente essa mão eu perderia esse pote, porque poderia bater um rei no turn ou river, ou uma dama no turn ou river, e eu ter que ou eu perder ela no showdown, ou ele me forçar a ter que largar a minha mão, ok? Isso assumindo que eu tivesse uma tipo um 7-6. Não por isso que eu dou um raise também com essas mãos. 7-6, 7-8. E eventualmente eu vou ter alguns 7-4 suited, 7-5 suited, que são mãos que também fazem essa parte da protection, ok? Então eu vou ter elas, mas eu não vou ter numa quantidade tão grande assim. Pelo menos foi o que eu pensei. Então quando bateu esse turn aqui,
eu decidi que, eu pensei que esse turn aqui não era parte dos melhores para mim, mas eu quis dividir a minha estratégia entre ou eu apostaria baixo ou eu jogaria por check. Eu acho que essa mão, junto com um set, né, que eu teria dado check raise, junto com full houses, tipo 9-7 ou As 7, isso junto com isso na parte de valor do meu range. Quanto à parte de blefe, eu continuaria tendo brocas, né, valete 8, eu continuaria tendo possíveis 10 e 6 suited, eu continuaria tendo 8 e 6 suited, continuaria tendo todas essas categorias de mãos e que eu acho que se beneficiam se o vilão apostou e deu call, ele vai conseguir foldar parte do range dele no turn. Acho que eu já consigo fazer ele foldar um possível vala-vala, um dama-dama, né, um rei-rei, quando eu aposto aqui no turn com essas mãos numa size embaixo, igual eu fiz, ok? Então essa foi a premissa que eu peguei. O Guzma deu call. Então quando ele desse call, eu assumo que ele tenha no mínimo um 9 no range. Eu acho que rei-rei dama-dama ele tem que foldar numa frequência muito grande. Ele tem 7x e ele tem alguns ases também, ok? Só que como o meu as está com o kicker do valete aqui, eu ainda vou estar ganhando de alguns ases dele, então eu decidi continuar apostando nesse as valete, beleza? No river foi um 10 de espadas. E eu não me vi indo all-in com essa mão ou fazendo alguma size muito interessante no river e que fizesse muito sentido para eu conseguir extrair valor com esse as valete meu. Então eu preferi jogar ele por check. O Guzma decidiu me colocar uma estratégia de all-in e eu tive que tomar uma decisão com esse as valete, ok? A dúvida minha, ela aconteceu no turn. Se nesse turn eu deveria, qual size eu deveria ter? Se eu deveria checar o range inteiro ou se eu deveria ter size em baixa, mixada com check, né? Mixada é dividida. Ou eu jogo por check ou eu jogo por size em baixa. Ou eu ter size em alta dividida com check. Então eu decidi jogar por size em baixa e veio esse river eu joguei por check e ele foi all-in, ok? E bom, aí acabou que eu paguei. E aí eu queria saber se a decisão aqui foi boa ou não, beleza? Então hoje eu estou com o solver de cara nova aqui, porque eu precisei utilizar o computador de um amigo que mora comigo aqui na Game House. Então, a árvore lógica que eu tenho é essa aqui, né? Para quem não entende muito bem das árvores lógicas, você coloca aqui as sizes, eu vou repetir um pouquinho, ficar um pouco redundante para quem já assistiu os vídeos, mas você coloca as sizes aqui que você gostaria que a máquina jogasse contra ela mesma, né? E eu tento sempre replicar as sizes que foram utilizadas durante o jogo. Então, começou então com um pote que tinha 5.71 e o stack que eu tinha para trás era 39,79. Então, quando eu vou pegar aqui no solver, tá lá 57,398. Né? Então, eu estou sempre tentando replicar isso e as sizes, 30%, 60% do pote, elas estão aqui presentes. Aqui no turn e no river, ele pode utilizar sizes de 30%, 60% e 100%. Em posição, que é onde o Guzma estava jogando, ou fora de posição, que é onde eu estava jogando, ok? E as sizes de raise, eu joguei de check, o vilão apostou e eu decidi dar a raise, ou aumentar a aposta dele. Eu coloquei 3x, que foi o que aconteceu, e o que geralmente tende a acontecer grande parte das vezes nas texturas que a gente joga, ok? O board está aqui, né, o flop, 9 espadas, 7 clubs e Ais diamonds. O range que eu assumi para o Guzma é esse aqui do hijack, e a composição dele, dentre as composições gerais que a gente tem, rende 29,49%, e eu não vou entrar em mérito muito de como que o range dele é distribuído aqui, mas saibam que é um range voltado de softwares que nos fornecem a teoria ótima do jogo, né? O Game Theory Optimal. Então ele me traz quais são as mãos que ele sempre deveria jogar e as frequências dela. Então você vê aqui que eu deveria jogar 50% dessas, 25% dessas, então é mais voltado para a parte teórica mesmo, que sugere que você jogue essas mãos algumas vezes e outras com uma frequência inteira, que no caso é os que está com 1 aqui, ok? E o out of position é a mesma coisa, que nesse caso é a posição que eu estava jogando, né? Eu comentei com vocês que o as e dama eu estaria dando tribet pré-flop, né? Ou aumentando a aposta dele no pré-flop, então eu não teria essas mãos, eu não teria 9-9 para cima, e isso faz com que quando eu não tenho essas mãos, elas estão jogando por tribet, elas não estão nesse range meu que jogou só por call, então elas saem, né? Outras eu já vou estar ali, ó. Hora eu vou jogar por call, hora eu já vou jogar por tribet. Então, por exemplo, esse valete 9 aqui, os 25%
que não estão presentes aqui nessa frequência é porque eu dei tribet pré-flop, ok? E provavelmente quando eu der tribet eu vou aumentar a aposta do vilão. Se o vilão chegar aí all-in, eu vou foldar essa mão, beleza? Nessa parte de baixo aqui, tipo dama 5 e o rei 4, essas mãos não estão competindo entre jogar por call ou jogar por tribet. Essas aqui estão competindo em jogar por call ou por fold, beleza? Simplesmente porque elas não têm equidade muito boa. Então, dama 5, o vala 7, o 7-5 off, o 8-6 off, são mãos que estão competindo ali para não jogar, né? E quando jogam 75% das vezes, 15%, 25% e 25%, ok? Bom, então pulando para a ação mesmo, né? Hoje o solver vai estar num perfil um pouco diferente em termos de cores, por causa desse amigo meu por causa do Tuts, né, que mora comigo aqui, ele prefere ter umas cores um pouco mais, que ele acha mais intuitivas. Então vamos lá. Aqui não tem lead mesmo, né? A gente vê que a gente não tem lead nessa estrutura de boards as high. Geralmente a gente, quando está do big blind contra todas as posições, a gente não lidera. Justamente porque a gente tem muita mão ruim, que não tem equity nenhuma nesse board, né, nesse flop, e que faz com que a gente não queira ter isso na nossa estratégia de uma maneira geral, beleza? Então, joguei por check, e a estratégia que o nosso vilão do hijack deveria estar adotando, com o range dele inteiro, né, com todas as mãos que ele supostamente estaria abrindo ali, é o quê? Apostar todas. Ele praticamente não tem range, não tem mãos nenhuma, quase, que se beneficia de jogar de check behind. Né? Grande parte das vezes o pessoal pega, mas fui jogar um rei num board Ás 9-7, não sei como que eu deveria lidar. Bom, aqui é um exemplo clássico de como que num board Ace High, né? Ace High com cartas médias conectadas, que no caso é o 9 e o 7, existe conexão entre o 9 e o 7, mas não existe conexão nem entre Ás e o 9, nem Ás e o 7. E mesmo assim, rei está entrando por apostar 100% das vezes, e aí a gente fala que ele está mixando, né? Mixando é o quê? Ele está misturando o jeito que ele joga. De vez em quando ele joga apostando uma size em alta, de vez em quando, e a maioria das vezes ele joga apostando uma size em baixa. A size em baixa aqui é o 33%, né? É o 30%, desculpa, que eu coloquei aqui como input, e o restante é em 60%, que é o outro input que eu cheguei a colocar para ele, ok? Então, a gente percebe que ele deveria jogar por volta de 60% das vezes, né, com todas as mãos possíveis que ele tem aqui jogando pela aposta baixa. Então, ele entrou, foi o que aconteceu, né? Eu vou pegar o range aqui. Foi o que aconteceu, ele acabou entrando, ele deu o raise para FD call, chegou no flop, eu joguei por check, ele apostou uma aposta baixa, por volta de 30% do pot, e aí eu vou apostar 30% aqui, e essa é a minha estratégia de uma maneira geral que eu deveria ter, tá? Isso aqui, esse raise aqui, é como se ele tivesse apostado 1/3 do pot e eu fosse all-in. Então não existe praticamente essa estratégia, né? 0,14 é quase inexistente. Essa é a opção que eu tenho de dar raise, né? De quando aumentar a aposta dele para 51, igual eu fiz. Eu deveria fazer isso por volta de 15% das vezes. Eu deveria pagar 43,2% e foldar 42,13%, ok? Então, dando uma olhada por cima, o que eu percebo? Quais mãos que eu estou escolhendo querer inflar o pote nesse board quando ele se beta 1/3? Bom, vamos começar pelos ases. Os ases mais baixos, né? Eles decidem jogar por call, enquanto que, à medida que eu vou tendo ases um pouco melhores, eles começam a aparecer raise, ok? Então, o ase 7, por exemplo, que é 2 pares, ele nem sempre dá raise, né? Ele está mixando ali, vamos falar assim, quase que uns 50-50, ele dá 50% de vezes raise e 50% de vezes o call, beleza? O ase 8, que não é 2 pares, mas é parte dos meus melhores ases, ele dá raise ali por volta de 15% das vezes, dá pra gente perceber aqui, ok? Ali, se a gente pegar ali o Ás de espada, o 8 de espada, por exemplo, a gente vê que o R51, que é a quantidade de vezes que ele dá raise, é 0,162, ou seja, 16,2% das vezes. E os demais está ali também por volta dos 15%, ok? O Ase 9 Suited, que são os 2 pares, né, os top 2 pair, né, Ase e o 9, ele também dá raise com full frequência, né, sempre. Ase 10 e Ase Vala Suited, eles estão dando muito raise aqui, ok? Porque também faz parte dos meus melhores Ases, mas não é sempre. Na questão dos off-suited, eu tenho lá o meu Ase Vala jogando assim também, ok?
e eu tenho um Ase 9 dando reis, eu tenho um Ase 7 dando um pouco mais de reis, beleza. Então os meus melhores Ases, os meus melhores 2 pares estão dando reis. Vamos ver qual outro combo aqui que a gente está jogando por reis, tá? O 9-7, que são os outros 2 pares, né? 9-7, 7-7... aqui não tem a presença de 9-9, por quê? Porque eu tribetei todos os meus 9-9 no pré-flop, então eles não estão jogando só por call para ver o flop grande parte das vezes, então eu não tenho eles, ok? Se eu tivesse eles aqui, provavelmente eles também estariam jogando por raise, mas aqui está o 7-7, que eu tenho eles quase todos no pré-flop, e eles estão jogando por raise todas as vezes, tá? Quando o vilão aposta, eu dou um realmento, eu dou um aumento, na verdade, né? Porque é o primeiro. Eu dou um aumento com essas mãos. Então, 9-7, 7-7. Então, mãos muito boas. 2 pares, os melhores top pair e trincas estão jogando por raise. Quais outras mãos estão jogando por raise? 10 e 6 é uma broca. Quando o turn bate um 8, né, eu consigo acertar essa broca. Então, ele está jogando por raise algumas vezes com o 10 e 6, beleza? 8 e 6 são 2 pontas. Quando bate o turn 10 ou quando bate o turn 5... a minha mão melhora drasticamente, eu consigo ganhar o pote grande parte das vezes, né? Para não falar quando bate essas cartas que eu ganho todas, né? Então, também são mãos que estão entrando ali para jogar por check raise, beleza? Essas mãos são fáceis de saber que elas deveriam entrar por check raise. Você sempre está tentando equilibrar umas 2 pontas, né? Uma broca com o seu range de valor. O que talvez não seja tão intuitivo são essas mãos, tá? 7 e 6... 8 e 7, 6 e 5 é uma broca, né? Então broca geralmente entra com uma frequência. 6 e 5 também, se bate um 8 no turn, você consegue fazer straight e essa mão sua ganha muito valor. Mas agora, 7 e 4, 7 e 3, 7 e 2, eles todos estão entrando por raise pela razão do protection, ok? O que é a protection? Quando eu entro por raise com essas mãos, eu faço o vilão foldar mãos tipo rei dama off, rei vala off, valete dama off. O vilão tem que foldar 32% do range dele de uma maneira geral. Então eu consigo defender, né, um pedaço dos meus sets jogando assim. Lógico que não vão ser todos. Então eu pego uma frequência dos meus mais baixos e pego uma frequência desses que eu ainda possivelmente posso fazer straight com eles. Por exemplo, se eu tenho 7-6, o turn é um 8 e o river é um 5, eu consigo fazer straight. Se o turn é um 8 e o river é um 10, eu consigo fazer straight também e eu ainda tenho um par na minha mão, beleza? Então essas mãos estão entrando simplesmente por causa disso, pelo menos a grande parte das vezes, ok? Outras mãos que estão entrando por raise aqui, que talvez não vale tanto a pena entrar a fundo nelas, mas que é bem interessante, são essas aqui. Rei 8, dama 8, ocasionalmente alguns dama 10. Essas mãos têm equity relevante para jogar. E elas conseguem ter uma função que é limpar alguns outs. Só que esse conceito é um pouco mais difícil, eu vou deixar para um próximo momento, ok? Então, eu joguei de raise e o vilão jogou por call, tá? E no turn eu veio um set de copas, beleza? Nesse set de copas é aqui que vem a grande diferença da mão, como ela foi jogada e como ela deveria, né? Por mais que nós estamos o tempo todo aí tentando estudar os spots para fazer da melhor forma possível, houve uma interpretação um pouco, não vou dizer que ela foi errada, mas uma interpretação que até então não se concretizou, né? Como eu pensei a mão, realmente não era a maneira correta ou a maneira ótima no ponto de vista teórico de se jogar. Então no turn, quando bateu o 7, aqui eu tenho a size de 33%, essa é uma size de 66%, essa é uma size de pot e essa é uma size de all-in, ok? Mas por que tá 48 aqui e você tá falando que é 33? Porque são 48 fichas em um pot que tem 159, ok? Então, 95 em um pot que tem 159. Por isso que aqui não é 60%, por exemplo, né? Porque aqui, ó, no turn aqui, a gente consegue ver aqui, ó, turn IP, as opções que eu dei, all-in, 30, 60 e 100%. E aí quando chega aqui, o número não tá assim, por quê? Porque o pot tem 159 fichas, aí faz 30% do pot ali no caso, ok? Então, dentre as características que tem nesse turn, é o que? Eu deveria estar checando por volta de 35% das mãos que eu dei raise no flop, ok? 37 aqui, né? 36,92.
E o restante eu deveria estar apostando uma size um pouco mais alta, 66%, tá ok? Provavelmente a minha quantidade de set, né, como ela está um pouco relevante aqui, porque eu dei raise com esses e deveria ter dado raise, né, com esses aqui, essas mãos aqui se beneficiam muito de querer inflar o pote naquele momento. Até porque o vilão que está em posição tem vários asas, né? E que não vão largar grande parte das vezes. Os meus melhores AX, eles começam a checar por volta de 25% das vezes, mas ainda continua betando com uma frequência razoável, o ASE vale o ASE 10, sendo que o ASE 9 é 2 pares ainda, né? Só que 2 pares melhores, no caso que tem um 9, e o ASE 7 é um full house, ok? Então, ASE 7, 9, 7, off-suited, essas mãos estão entrando aqui também betando com uma frequência gigantesca. Então isso faz com que você tenha muitas mãos de valor que querem inflar esse pote. Junto com elas você vai ter quais mãos? Junto com os 7, né, que são trincas, junto com seus melhores ases, junto com seu 9-7, que é o seu full house, você vai ter o quê? 10 e 8, que continua sendo duas pontas, valete 8, que são uma broca, valete 10, que é broca, 6 e 5, que é broca, ok? Então essas mãos que estão indo para balancear, e quando eles entram para jogar, eles preferem a sizing de 60% do que 30%, beleza? Então eu vou jogar pelo ponto de vista que eu joguei do 30%, fica o insight, né, ou fica a ideia de que eu deveria ter jogado essa mão por uma sizing alta no turn, beleza? Mas que eu joguei pela baixa, então eu vou ver se como jogado foi um erro muito grotesco eu ter dado aquele call no river, ok? Então eu betei baixo. Esse é o range que o vilão deveria jogar. O que a gente consegue perceber aqui é que a gente apostando 30%, o vilão folda bem pouco, 16% do range somente. Você vê que as mãos que ele folda, né, a gente consegue perceber que as mãos que ele está foldando são mãos bem que já são mesmo um fold natural, né? Ele já tem 8-8, 6-6 aqui. Essas mãos ele ainda está pagando junto com o fold, né? Tipo assim, a hora ele paga e a hora ele folda, mas 4-4, aqui você só está tornando indiferente, né? Que a gente fala que o vilão tem que foldar justamente 100% dessas mãos, 4-4, 3-3, 2-2, e algumas mãos muito air, né? Muito nada, sem equidade nenhuma, que não tem valor de showdown, que é tipo rei 10, dama 10, dama 8, o restante tudo ele tá jogando por conta. Ele não folda nenhum as, ele não folda rei, não folda dama dama, não folda vala vala, não folda 10 10. Então, o que eu pensei na construção é que ele já poderia começar a foldar essas mãos quando eu faço uma size em baixa, mas ele não folda, ok? Ele só começa a foldar essas mãos quando eu faço uma size em média. Então aqui o 10 10 já começa a ficar um pouco indiferente, o dama dama já começa a foldar com alguma frequência, o rei, ok? Então foi essa a parte que eu falei na hora da interpretação. Bom, então, betando baixo, fiz ele foldar pouquíssimas mãos do range dele, que é o que está em branco aqui, ok? E perceba que mãos como 6 e 5, que é uma broca ainda, ele só tem a broca, mais nada, ele ainda decide jogar ela por call algumas vezes, beleza? Então isso é só para mostrar o quão o solver, né, a máquina jogando contra ela mesma, ele aproveita que matematicamente está barato, né, a gente gosta de falar que está barato, broca barata, e ele decide jogar por call ainda parte dessas brocas aqui, beleza? Porque a size está muito adequada para que ele jogue dessa maneira. Então ele jogou por call e o river foi um 10 de espadas, tá? Tá aqui o river. O que aconteceu nesse river foi o seguinte: como não teve muitas mãos que eu joguei dessa maneira, não deveria ter jogado dessa maneira, quando vai ver, olha como que estão as frequências que eu deveria ter jogado. Muito, muito baixas, ok? Então, dentre essas frequências muito, muito baixas, a gente consegue perceber que a sizing baixa, e aí eu vou tentar pôr o normalize squares aqui para ficar um pouco mais fácil, a gente consegue perceber que as mãos que eu tipo o as e valete, que eu deveria ter jogado, no river eu deveria ter jogado ele por uma sizing baixa, ok? As mãos que eu vou realmente fazer uma sizing alta estão em qual perfil? São as sequências, né, que eu consegui acertar, são os full houses, joia? Alguns 2 pares bons, tipo as e 10, um pedacinho de alguns as e 9, mas perceba que 9 7, sizing muito alta, né, o famoso all-in aqui.
Valete 8, que era uma broca e que conseguiu acertar o 10, é all-in. Até o 10 e 8 ele tá pregando para blefar isso aqui para tentar fazer o vilão foldar algum as, ok? O vilão não vai poder pagar com todos os ases, então se ele não vai poder pagar com todos, ele vai querer blefar isso. Mãos tipo 8 e 6, que conseguiram acertar as duas pontas, estão indo all-in também. Então, existe algumas mãos aqui que querem fazer size em baixa. Dentre elas tem alguns as e valete, o as e 7 que é algum full house, tem um vala 10 aqui que acertou o 10 no river e que quer fazer essa size em baixa também, beleza? Então, como jogado, eu já optei jogar por check, mas pela previsão do solver, né, da máquina jogando contra ela mesma, poderia ser jogado por bet, ok? Então eu joguei por check, e o vilão deveria ter uma estratégia entre check e all-in, ok? E ele decidiu ir por all-in. E o meu as e vala não necessariamente tem que jogar por check call todos os rivers, ok? Ele tem que foldar aqui o número 0626, 63 praticamente por cento das vezes, né? Dependendo de qual naipe que ele tá ali, enfim, você tem que entrar um pouco a fundo para descobrir por qual naipe é melhor ele pagar ou não, mas que essa mão aqui não necessariamente tem que pagar todas as vezes, beleza? Perceber que quando eu jogo dessa maneira, eu praticamente só tenho ases no meu range. Perceba aqui que está dividindo amarelo com branco, são praticamente ases, alguns 10, tipo vala 10, mas no geral são bem ases e 10. Então, bastante as e 10. Então, de uma maneira geral, se for para pagar com alguns ases, aparentemente o Asi 10 seria melhor, depois o Asi 8, aqui tá full house, né, então não importa muito, mas perceba que Asi 6 eu já tenho que foldar, Asi 4, Asi 3 e Asi 2 eu tenho que foldar com grande frequência, e que estão quase a mesma frequência, aqui ó, foldando 60% e esse aqui tá foldando 63%. Então de uma maneira geral, como eu não joguei a linha óptima, ok, esse spot, eu me coloquei numa situação difícil no river, onde que necessariamente eu teria que foldar uma parte desses as e valete com alguma frequência, beleza? Acho que mais interessante do que mostrar que se a jogada foi boa, se a jogada foi ruim, é mostrar como que o desvio fez com que o desvio do que eu joguei na prática fosse diferente do ótimo teórico, fez com que eu tivesse que foldar uma mão dessa, beleza? Bom, então, voltando à mão que tinha aqui, eu joguei por raise, ele deu call, turn eu fui pela size embaixo, a gente viu que essa size aqui deveria ser uma size em média, beleza? E aí nesse river aqui, quando eu jogo por check ele beta, eu deveria ter foldado essa mão aqui por volta de 63% das vezes, ou seja, é mais fold do que call, mas eu optei jogar pelo call, e dessa vez eu estava na frente. Detalhe, algumas pessoas podem chegar a se perguntar se essa mão realmente deveria ser blefada, igual foi jogado, ok? Então, como jogado, né? Quando eu checo esse river, olha lá o dama 9 dele, ele realmente deveria estar blefando essa mão. Por quê? Bom, a gente acabou de ver que quando ele vai ao win no river, eu tenho que foldar o meu as e valete 63% das vezes. Então é essa toda a dinâmica que faz com que o dama 9 é uma mão que você tem que jogar igual ele jogou, ele beta baixo, quando ele sofre raise ele dá call, quando ele toma uma size em baixa no turn ele tem que continuar pagando, e aí quando chega no river, e o river é um 10, ele prefere blefar essa mão do que levar ela pro showdown, né, que é ele jogar de check. Então, bom, essa é a construção de uma mão que eu joguei no 530 do Bounty Builder High Roller do domingo, se eu não me engano, e é isso. No mais, tamo junto e até semana que vem. Valeu!